Aos 15 dias atrás, a Escola Estadual Santo Antônio, que fica localizado na Agrovila Pé de Caju, a cerca de 90 quilômetros aqui da cidade de Confresa, foi palco de uma reunião que teve por objetivo debater supostas ameaças sofridas com a comunidade escolar, que, em função do medo dessas ameaças, planejava aí fazer uma suspensão das aulas. A assessora pedagógica das escolas aqui estaduais do município de Confresa, Ivani Costa, esteve lá juntamente com representantes da segurança pública nessa reunião justamente para debater esse tema, para ver o que poderia ser feito. De lá para cá, teve vários desdobramentos, né, nesse caso, e a gente conversa a partir de agora com a Ivani para ela falar um pouquinho para a gente do que foi resolvido, o que foi conversado de lá para cá e se foi tomado algumas medidas aí de segurança naquela escola. Boa tarde, Ivani. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu, o que vocês fizeram de lá para cá. Boa tarde, Carla. Uma primeira ação na própria reunião foi a escolha de alguns pais para compor uma comissão que, em conjunto com a assessoria, iriam buscar soluções para o problema. Feito isso, no mesmo dia, após a reunião, a assessoria pedagógica protocolou junto à Polícia Civil, né, documentos buscando entender em qual situação estava o procedimento da investigação. No ato da reunião se fazia presente a Polícia Militar e ainda o Conselho Tutelar. Estes se comprometeram a contribuir com a ação, né, de acompanhamento no interior da unidade escolar, né, para garantir naquele momento a segurança, a tranquilidade no ambiente escolar. Eles fizeram rondas, né, a Prefeitura Municipal também disponibilizou, né, uma ação que chama-se Ação Delegada, que é disponibilizar profissionais da Polícia Militar para estar atendendo a escola em períodos que eles não estariam em serviço. Findamos o ano letivo, né, a reposição da greve, e aí estamos pensando no próximo ano letivo de 2020, que começa ainda em fevereiro. Diante dessa situação, os pais estiveram aqui na assessoria pedagógica no dia 31 de janeiro, onde fomos até o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, e ficamos felizes, né, com as respostas que nós ouvimos e com os encaminhamentos a partir dessas respostas. No Conselho Tutelar, naquele mesmo dia, foi encaminhado o relatório, né, com todos as situações que o Conselho Tutelar conseguiu levantar, as pessoas que ouviram, né, em qual situação encontrava. A Polícia Civil, ela fez o seu processo de investigação, muito bem feito, por sinal. Quero aqui parabenizar, né, o trabalho da Polícia Civil, onde eles identificaram os suspeitos e encaminharam ao Ministério Público, o que nos passa uma tranquilidade, né? Sabendo que, além da Polícia Militar fazer as rondas e garantir a segurança, o Conselho Tutelar fez os seus encaminhamentos em relatório e a Polícia Civil também, né? E encaminhou ao Ministério Público. Já tivemos também no Ministério Público, conversando com o promotor, que se dispôs a contribuir, né, está envolvido com a situação, isso muito nos alegra, né, saber que a presença do Estado é real, né, porque às vezes a gente pensa que está tão distante, né, e a gente percebe que nesse caso a presença do Estado é real. As pessoas foram ouvidas, os encaminhamentos foram feitos. Diante disso, nós começamos a pensar o que mais podemos fazer. E aí, né, junto com essa comissão de pais, nós tomamos algumas deliberações para a própria escola e para os pais. Né? Porque não basta a segurança pública ser feita apenas pelos órgãos estatais. Nós também somos responsáveis por a nossa segurança. E aí, alguns levantamentos de prioridades foram feitas. E, diante desse levantamento, ações
foram sendo executadas. Então, nós vamos estar colocando na escola câmara filmadora, né, para identificar os sujeitos, as ações, né, que porventura vierem a acontecer ainda no interior da escola. Vamos colocar portão eletrônico, vamos cumprir o regimento de forma mais aguerrida, né, porque muitas vezes o regimento é um documento morto, né, e a gente vai fazer desse regimento escolar um documento vivo. Além disso, vamos cumprir e fazer cumprir o projeto FICAI, que é um projeto da SEDUC em parceria com o Ministério Público, para garantir que o que está disposto na Constituição Federal, no artigo número 205, seja cumprido, né, que é o quê? A educação é um direito de todos, mas é um dever da família e do Estado. Então, que cada um contribua com a sua parcela, né, para uma sociedade melhor. E aí, nesse sentido, essa comissão de pais vai fazer visita aos pais, né, daqueles estudantes que, porventura, apresentarem comportamentos inadequados de acordo com o regimento. Além disso, o acompanhamento da vida escolar dos estudantes será registrado. E o não acompanhamento será encaminhado ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, no tocante ao que se diz abandono intelectual. Porque a educação, como já disse, é dever, né, da família, primeiramente, e depois do Estado. Então, não é só o pai colocar o filho na escola, ele tem que acompanhar a vida escolar do seu filho. E com isso ele vai estar garantindo um futuro melhor para ele e para a sociedade. Justamente nesse ponto, Ivani, você acha que esse fato que aconteceu lá na escola serviu, às vezes, de alerta para os pais e para a própria comunidade escolar, de estar atento ao que está acontecendo dentro da escola, às vezes aquele pequeno atrito passa um pano e acha que não pode dar problema e dá essa dimensão que acabou dando. Você acha que isso acaba servindo de alerta para as outras instituições também? Então, Carla, eu tenho alguns pensamentos que às vezes eu cheguei a dizer para os pais, falei, muitas vezes é necessário estarmos no fundo do poço para compreendermos a importância de estar lá fora. Muitas vezes a escola ela é algo, parece que desvinculado da família, né? A família não vê a importância de estar lá. Ah, não, os professores são pagos, os profissionais são pagos para isso. E não é bem assim, né? Ele é pago, na verdade, para quê? Para ensinar, né? Para educar. Mas o pai, ele sim, tem a responsabilidade civil sobre o seu filho. Sobre o seu filho. E ele precisa fazer um acompanhamento diário e, se possível, ininterrupto, né, dessa vida. Porque ele é responsável por essa criança até que ela se torne adulto. Só que, às vezes, a gente esquece disso. É preciso passar por uma situação difícil para a gente lembrar dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Eu até brincava na reunião e dizia assim, foi preciso eu passar por uma situação de saúde muito difícil para me lembrar de cuidar de mim. E muitas vezes a escola é do mesmo jeito, a vida é do mesmo jeito. Você precisa passar por uma situação bem complexa para você lembrar das responsabilidades fundamentais e, às vezes, da responsabilidade mínima, né, que a gente precisa fazer para que haja uma diferença na nossa vida. Ivani, além dessas iniciativas com a segurança pública, existe algum trabalho que vocês irão fazer especificamente para os pais? Então, nós estamos organizando, né, uma audiência pública para o dia 17 de fevereiro. Nessa audiência, nós vamos trabalhar o papel de cada um, né? O papel da família, o papel de cada componente da escola e o papel da segurança pública. O que faz a Polícia Civil, o que faz a Polícia Militar, o que faz o Ministério Público, o que faz o Conselho Tutelar. Porque a gente, às vezes, percebe que alguns pais não têm a dimensão
da sua responsabilidade, do seu compromisso enquanto pai. E aí nós vamos fazer esse trabalho e nessa audiência do dia 17, nós vamos pensar ações para todo ano com a comunidade escolar. Ações que vão contribuir com o papel de cada um de nós, sobretudo o papel dos pais, pensando a sua função enquanto pai em relação ao ato de ensinar, de aprender em relação à escola.